Amo o Senhor, vamos iniciar o nosso culto. Uma boa noite a todos. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a tua face, ele quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a tua face, ele quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, voltando, aleluia, ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos
agitação parou. Sai a última notícia: Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O seu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Vejo multidões subindo, ouço o coro angelical. Todo o céu está se abrindo em um bem-vindo sem igual. Com o som de muitas águas nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Lucas capítulo 13 e versículo 21. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando em Jerusalém. É o que nós temos trazido aqui, os ensinamentos de Jesus. Duas semanas seguidas, nós estávamos em Mateus, no Sermão do Monte, no capítulo 6, falamos algumas coisas e nós já vamos falar o que nós falamos, para relembrar, porque é uma sequência. Versículo 31. Após Jesus dizer algumas coisas aqui, naquele mesmo dia chegaram uns fariseus dizendo: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E respondeu-lhes: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã. E no dia seguinte, para que não se suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Desculpa que eu pulei um pedaço aqui. Versículo 32. Desculpa, vou voltar aqui. E respondeu Jesus: ide dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Versículo 33. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Versículo 34. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar os teus filhos, como a galinha e seus pintainhos debaixo das suas asas, e não quisestes? Eis que a vossa casa ficará deserta, e em verdade vos digo que não vereis até que venha o tempo em que digais: bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Hoje aqui no capítulo 13, versículo 34, é o que a gente queria destacar. Diz assim a palavra de Deus, versículo 34: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Olha só, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha reúne os seus pintainhos debaixo da minha asa, mas vós não aceitastes. E eis que a vossa casa vos ficará deserta.
podemos dividir aqui, nós vamos dividir em partes, a cidade de Jerusalém, o que significa essa frase de Jesus, né? Jerusalém de Jerusalém, né? O significado dessa cidade para Deus, para os homens, os planos dos homens e as suas ações, quais são os planos de Deus nesse versículo e as consequências dos homens não aceitarem a palavra de Deus. Quando você abre também em Mateus, vamos abrir lá no capítulo 23 para fazer também essa referência. Lucas ele não coloca, mas Jesus ele está censurando os fariseus. Mateus no capítulo 23, no versículo 31, você encontra o texto. Assim vós mesmo testifiqueis que sois filhos, os que matam os profetas. Está falando, ó, vossos pais, vocês que são filhos, vossos pais mataram os profetas. Enchei, pois, vós, a medida dos vossos pais, serpentes, raças de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas, a uns deles matarem e crucificarem, e outros deles açoitaram nas vossas sinagogas, e perseguireis na cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas. E tu não quiseste, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Quando a gente ouve a palavra de Jesus, isso aqui é um alerta. Mas nós vamos ver que nesta noite vai servir tanto para os judeus no tempo de Jesus, que é uma realidade, quanto para a igreja de Cristo. E quanto nós devemos ficar alerta com algumas questões. Então, voltando lá em Lucas, no capítulo 13, no versículo 34, Jesus usa a expressão Jerusalém, Jerusalém. Mas o que significa Jerusalém, Jerusalém? A quem Jesus se refere? É claro que é o significado de uma cidade, mas também de um povo que está nessa cidade. Jerusalém, ela é a capital religiosa hoje da humanidade, né? Então estão lá os judeus, estão lá os cristãos, estão lá o islamismo, né? Embora Tel Aviv é a capital de Israel, mas Jerusalém é a principal cidade do mundo. Ela é a cidade mais visitada que existe sobre essa face da terra. E quando nós vamos estudar Jerusalém, nos desperta o que? A curiosidade. Né? Por quê? Porque lá viveu o nosso Salvador. Porque lá viveu Cristo. Porque lá é a cidade de Deus que tem tantas as histórias. Né? Quando você começa a estudar algumas coisas, e eu queria trazer algumas curiosidades aqui, que não são verdadeiras, né? Mas você vai estudar, diz que a primeira pessoa que se interessou por Jerusalém foi a Helena, mãe de Constantino. É isso que os estudiosos arqueologistas dizem, né? As pessoas que estudam, né? Então ela saiu naquele tempo de 330 mais ou menos, né? E foi para Jerusalém. Mas assim, você escuta umas coisas bizarras, né? Você escuta umas coisas assim mentirosas do que tinha lá. Então eles fazendo uma expedição para Jerusalém, né? Porque muitas coisas você acha na internet que você não são verdadeiras, que são falsas. Hoje qualquer um pode escrever alguma coisa que seja verdadeira. Mas diz que ela saiu numa expedição e tinha uma pessoa responsável. E quando eles começaram a procurar algumas coisas em Jerusalém, porque foram muitas vezes destruídas, Jerusalém, sitiado, né? Diz a lenda que encontraram 3 cruzes lá. E dessas 3 cruzes que estavam lá, eles pensaram, bom, uma tem que ser de Cristo, de Jesus, né? Então o que eles fizeram? Disseram que arrumaram um cadáver lá no templo lá que ela estava lá. E aí esse cadáver colocaram na primeira cruz, não aconteceu nada. Colocaram na segunda cruz, não aconteceu nada. Mas quando colocaram na terceira cruz, o cadáver ressuscitou. Então falaram que era o quê? Era a cruz de Cristo. Aí eles pegaram a cruz para a expedição, falando que era a cruz de Cristo. E você vê
há muito tempo, né? Desde então, do 3º século depois de Jesus Cristo, as pessoas procuram artefatos, né? Assim, tem até artefatos que foi vendido pelo século 6 e 7 por uma fortuna, falando que as cinzas da onde Daniel estava, né? Os amigos de Daniel foi achada e muitas outras coisas. Mas nós queremos falar da Bíblia, da palavra de Deus. E depois, quando você vem ouvindo, e alguns estudos que você olha, os estudos modernos, eles falam muitas coisas que comprovam o que está escrito na Bíblia. Nunca é a Bíblia que precisa ser provada, mas sempre o que o homem acha que é provado através da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Mas se intensificaram o assunto, as pessoas começaram a procurar sobre Jerusalém. E em 1866, Charles Warren, eu nem sei ler se é mais ou menos isso, e depois o Charles Wilson começou a pesquisar e procurar e cavar a cidade de Jerusalém. E muitas coisas interessantes foram achadas. Então hoje Jerusalém, como nós estamos dizendo, ela é a principal cidade do mundo. Tanto na parte religiosa, como na parte que as pessoas têm curiosidade de visitar. É a principal cidade do mundo, né? Mas nós queremos falar da palavra de Deus, da Bíblia. Porque Jerusalém, como capital para os judeus, ela se apresenta lá no tempo de Davi. Quando Davi ele começa a reinar em Hebrom, ele vai subir. Pode pegar a sua Bíblia e abrir em 1 Crônicas, capítulo 11, como capital dos judeus, porque a cidade, o local que Deus escolheu, que Deus separou, já tem lá desde Gênesis. Nós vamos ver algumas referências para falar um pouco o que significa essa cidade de Jerusalém. Mas em 1 Crônicas, no capítulo 11, versículo 1, diz assim: então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom. Davi começou a reinar lá, porque Jerusalém ainda não era a capital do povo de Deus, era dos jebuseus, era dos cananeus. E dizendo: eis que somos os teus ossos e a tua carne, e também outrora, assim Saul, ainda rei, era tu o que fazias sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás o meu povo em Israel, e tu serás chefe sobre todo o meu povo. Também vieram todos os anciões de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez uma aliança com eles em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi como rei de Israel, conforme a palavra de Deus, pelo que tinha dito o profeta Samuel. Então, Davi é ungido como rei. A capital, nós vamos falar um pouquinho sobre Siló, ele está reinando lá em Hebrom. No versículo 4 até o versículo 6, diz a palavra de Deus: e partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus. Então a cidade não pertencia ao povo de Deus, ok? Porque ali estavam os jebuseus, habitantes da terra. E disseram os habitantes de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Então olha só, Davi foi para aquela cidade. Nós falamos essa semana sobre o Salmo 133, né? Falamos sobre a ligação, né, de Hermon, que desce as águas, o orvalho, que vem até Jerusalém, né? Então havia uma cisterna, um aquaduto que entrava essa água, e foi por ali que Davi venceu os jebuseus. E aí, conforme Crônicas, a cidade passou a ser do povo de Deus. No versículo 6 em diante, versículo 7 e 8, vai falar que ele fortificou a cidade, e ele fez a cidade ali como a cidade do povo de Deus. E eles passaram a ser o centro ali da palavra de Deus, e passaram a se reunir ali. Porém, o grande reconhecimento, a grande notoriedade, não veio, e a importância não veio com apenas Davi tendo essa cidade abençoada por Deus. Não. A notoriedade e a grandeza aconteceu em Jerusalém quando Deus permitiu que o templo fosse construído naquela cidade. Até então, Deus tinha dado o tabernáculo para Moisés. E esse tabernáculo andou durante 40 anos no deserto, e quando eles entraram na terra prometida, lá em Josué, no capítulo 18, versículo 1, diz que faltava ainda 7 tribos para receber as suas terras, e lá em Siló, se estabeleceu a casa do Senhor. Abra sua Bíblia em Josué, no capítulo 18 da palavra de Deus.
porque ali estava a primeira capital religiosa que foi instalada no tempo de Josué. Eles entram para a terra prometida, começam a tomar posse. Capítulo 18, versículo 1, diz: E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniram em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e depois que a tenda da congregação das terras que lhe foram sujeitas. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos ainda que não tinham repartido a sua herança. Quando você vai e abre lá em Juízes, um tempo depois, também no capítulo 18, você encontra o tabernáculo estabelecido lá. Juízes, no capítulo 18, né? E versículo 31, nós encontramos esse centro, encontramos o tabernáculo lá, né? Que Deus tinha ordenado a Moisés. Juízes no capítulo 18, para ler aqui para você, versículo 31. Diz assim a palavra de Deus: Assim, pois, estabeleceram para si imagem de escultura, o povo de Deus aqui em pecado, tá? E que fizeram Mica, por todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Então, até a construção do templo, quando Davi decide construir o templo, e ele quer construir o templo em Jerusalém, a cidade ganha notoriedade porque Deus escolhe aquela cidade para ele estar presente. Deus nunca morou em tenda, Deus não mora em prédio, mas a glória e a presença de Deus sempre esteve ali. Nós falamos na semana passada, no universo não cabe Deus. Não cabe, Deus é o Criador. É a perspectiva do homem que inverte todas as coisas. Mas voltando lá para Crônicas, no capítulo 3, olha só, aqui é o ápice do povo de Deus, porque a cidade é importante, Davi vai lá, ganha a cidade, nós vamos falar sobre algumas representações, já esse lugar já tinha sido separado por Deus, para o povo servir a Deus com algumas coisas que o povo já conhecia sobre os pais, nós vamos falar de Melquisedeque, no tempo de Abraão, mas lá em Crônicas, no capítulo 3, versículo 1, E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá. E quando você faz as comparações, nós vamos depois para Salmo, vai falar que é o Monte Sião, a fortaleza de Sião. O Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor apareceu a Davi, seu pai, onde o lugar que Davi tinha preparado a eira de Orná, lugar dos jebuseus. E começou a edificar o templo no 2º mês do 1º dia do 4º ano do reinado aqui de Salomão. Então Salomão começa a reinar, no 4º ano o seu pai prepara todas as coisas, a capital religiosa está lá em Siloé, né? Então eles vão construir o templo, lá quando construiu o tabernáculo era separado no pátio, no santo lugar, santo dos santos, no capítulo 5 nós vamos ver, eles vão trazer. Então aqui, meus irmãos, é o ápice do povo de Deus com Deus. Porque Jerusalém só é o que é, não é por causa do povo. O Jerusalém só é o que é por causa de Deus. Porque Deus colocou o seu povo lá para servir. É claro que o povo é santo, o povo é separado. No capítulo 5, então, diz assim, versículo 1. Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxeram Salomão as coisas do seu pai Davi, que havia consagrado a prata, o ouro e todos os objetos, e pôs-lhe dentre os tesouros da casa de Deus. Então, quando o povo judeu ele está no ápice, né, que ele domina politicamente, economicamente, né, o melhor momento é quando eles estão com Deus, construindo a casa de Deus, quando eles vão inaugurar a casa de Deus e eles servem a Deus. Então, Deus realmente separou aquele lugar, aquela cidade, para ser a capital do povo de Deus. E o povo de Deus passou a habitar ali. Mas a capital, o lugar separado, não foi somente porque Deus permitiu que o templo fosse construído ali. Porque quando você olha no Salmo 77, versículo 2, lá em Gênesis já era um lugar separado. E diz assim, 76 de Salmos, capítulo 76 e versículo 2. E em Salém, que está o tabernáculo e a sua morada em Sião.
É o que diz aí no versículo 2 que você está lendo. Deus separou. No capítulo 14, no versículo 18, Melquisedeque, que era o rei de Salém, conforme a Bíblia fala aqui no versículo 76, e nós vamos confirmar isso também em Hebreus no capítulo 7, Deus separou aquele lugar. Melquisedeque era o sumo sacerdote do Deus Altíssimo. E Abraão, quando vence os reis, sobe para lá, Melquisedeque dá o pão, dá o vinho, e Abraão é abençoado por ele e dá o dízimo. Então aquele lugar já era separado. A figura de Cristo, 1900 anos antes do nascimento de Jesus, lá no capítulo 22, né, falando um pouco sobre esse lugar, sobre a cidade. Com aquela figura de Abraão, ali naquele monte, um dia seria Jerusalém. Será que desligou o microfone? Está sem som. Som? Voltou? Então Deus, naquele monte, uma figura de que um dia ele mandaria o seu filho em Jerusalém, no Monte Moriá. Olha só, Deus proverá. E não é assim que Deus fez? Proveu uma capital para o povo judeu se ajuntar, servir a Deus. Né? O povo se ajuntou. Vamos voltar um pouquinho lá em 2 Crônicas, vamos no capítulo 5, depois você pode ver na sua casa o capítulo 6, o capítulo 7, né? Depois Jerusalém no tempo de Jesus, e Deus proverá para toda a eternidade, porque nós vamos falar sobre a nova Jerusalém. No capítulo 5 consagrou aquele lugar, no capítulo 6 o Salomão repetiu o que o Senhor tinha dito, né? E no capítulo 7, versículo 1, e acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória de Deus, do Senhor, tinha enchido a casa. Então Deus se agradou. Deus separou aquele lugar, e aquele lugar foi sempre um lugar muito especial para o povo de Deus. Embora, como nós lemos em Juízes, que eles já estavam atrás de idolatria, e nós vamos falar sobre o próprio Salomão, esses são alguns termos que a gente encontra em Jerusalém. Deus separando, e Deus sempre tendo o seu povo e colocando em um lugar para poder o servir. Um outro termo que a gente encontra de Jerusalém é quando, por exemplo, o profeta Zacarias, pode abrir a sua Bíblia lá no capítulo 9, também você encontra em Isaías, né, falando a filha de Sião, os filhos de Sião. Porque Jerusalém é conhecida no mundo inteiro porque ser a cidade de Deus, né, ser a cidade de paz, né, ser a cidade do temor do Senhor, como diz a sua própria tradução, mas é porque habita um povo lá, um povo escolhido por Deus. E aí o profeta Zacarias, lá em Mateus no capítulo 21 e versículo 5, Jesus faz essa referência, né, falando sobre quem habita lá, quem mora, as filhas de Sião. Para nós não passarmos em branco, Zacarias capítulo 9 e versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, falando do povo. Você vai encontrar também as filhas, tá? Mas é todo o povo judeu, o povo de Deus. Exaltai a filha de Jerusalém, e eis que o teu rei virá sobre ti, justo e salvo, pobre montado num jumento, e sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Olha só as referências que tem.
Aí quando você olha no Novo Testamento, Jesus está em Jerusalém, Jesus ele vem para cumprir o que Deus determinou, Jesus vem para nos amar, Jesus vem para nos ensinar, e quando ele olha para aquela cidade, para Jerusalém, aquela não era para ser uma cidade subvertida, não era para estar sob o domínio romano, mas aquela cidade era para ser uma cidade para ser luz para todas as nações. E aí vai entrar o quê? O plano humano. Porque o plano de Deus para Jerusalém é que o seu nome possa ser glorificado e o seu povo possa viver em paz debaixo da graça de Deus. Quando você fala em Jerusalém, automaticamente você já traduz cidade de paz. Mas Jerusalém também é um termo hebraico que você encontra duas palavras, temor ao Senhor e perfeição. Porque foi o lugar que Deus separou, tirar o tabernáculo de Siló, no capítulo 5, como nós lemos no capítulo 5 de 2 Crônicas, levaram para lá. Então aquele lugar é um lugar abençoado para o povo servir a Deus. Como a igreja, é um lugar onde o corpo está presente. Hoje nós não estamos presentes, mas nós estamos unidos pelo sangue de Jesus que nos comprou. E aí quando você vê e olha, alguma coisa errada. Porque Jesus diz, Jerusalém, Jerusalém, olha o significado dessa cidade para Deus. Talvez para o homem, para os judeus, possa não significar muitas coisas, como alguns reis. Não significou ter o seu domínio ali para servir a Deus, mas nós vamos ver que muitos se perderam em idolatria, não usaram aquela cidade para a honra e glória de Deus, e depois veio as consequências, como nós encontramos em Lucas no capítulo 13. Mas a astúcia de Satanás ocupou aquela cidade nos dias de hoje. Então lá você tem o islamismo, né? Lá você tem o povo de Deus, não pode nem adorar direito, né? Os judeus estão lá, não tem nenhum templo para adorar. Por quê? Porque eles não olharam para a palavra de Deus. Eles se esqueceram da palavra de Deus. E no tempo de Jesus, Jesus está falando para os saduceus, para os fariseus, né? Vocês são os que matam os profetas e todos que são enviados, porque vocês querem fazer o que apraz e não a vontade de Deus. Deus sempre esteve em Jerusalém, nós vimos isso no primeiro livro de Gênesis, você encontra em Apocalipse também, eis que o Cordeiro está sentado sobre o monte de Sião. Então a Jerusalém, ela pertence a Deus, é um lugar separado para servir a Deus. Mas o que significa, o que representa, o que os homens fizeram com Jerusalém? No versículo 34, Jesus faz essa pergunta, né? Primeiro é Jerusalém, o que representa Jerusalém? Olha só o que Deus fez com o lugar e colocou a sua presença. Depois, o que os homens fazem? Quais são os planos dos homens e a ação dos homens? É claro que Jesus se refere, falando desta forma, sobre os filhos de Sião, porque Deus não se aprovou de forma alguma. Os planos dos homens não são como do Senhor e nem sua vontade. Na essência, o nome Jerusalém tem paz, mas nas mãos dos homens sempre foi guerra, sempre foi os seus próprios interesses. O próprio homem que construiu o templo se perdeu em idolatria, se esqueceu de Deus, esqueceu do seu propósito como luz, como candeia deste mundo. Como as pessoas com seus planos subverteram. Então os homens saquearam a Jerusalém de Deus, que era para ser uma bênção, que era para ser luz para todas as nações. Olha só o que eles fizeram. É por isso que Jesus diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis os reunir? Olha só, Deus falando que o plano humano é totalmente diferente do plano de Deus. Não tem paz aquele lugar, só há aflição. Em 2 Crônicas, eu pedi para você, vamos voltar lá no capítulo 33, um homem, um rei, um judeu, que era para ser o qual ia servir a nação, era um rei para servir a Deus, para que a glória de Deus fosse manifestada, como naquela inauguração do templo que nós lemos. Olha só o que ele fez com a casa de Deus, olha só o que ele fez com a cidade. Capítulo 33 de 2 Crônicas, versículo 1. E tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme a abominação dos gentios, que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar altares que Ezequias, seu pai, tinha derrubado,
e levantou altares de Balaíns, de bosques, e prostrou-se diante todo o exército dos céus e o serviu. Olha só o que ele fez, versículo 6, como se fosse pouco tirar a glória de Deus, um lugar que era separado para Deus, que o seu pai havia arrancado toda a idolatria. Ele foi lá e levantou outros altares. E no versículo 6, olha que chega um ponto com a revolta de Deus, o que ele é capaz de fazer um lugar, uma coisa que Deus separou para servir. Olha só o que ele fez no versículo 6, e fez também passar os seus filhos, filho do rei, pelo fogo no vale de Inom, e usou de adivinhações, e agouros, e feitiçarias, e consultou adivinhadores e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira de Deus. Olha só o que um homem é capaz de fazer com uma ordem que Deus deu. Esse templo é para me servir, esse templo é para me adorar. É para o povo subir de ano em ano. É para o povo vir fazer sacrifício, se reunir no meu nome, ter paz. Mas olha só o que o homem é capaz de fazer, né? As pessoas falam muitas coisas, né? Pode dizer assim, mas Deus ele fez o lago de fogo, mas faz um mês que nós estudamos só o amor de Deus. Ninguém quer entrar debaixo da vontade de Deus. Ninguém quer entrar na Jerusalém celestial, no milênio, na eternidade. As pessoas preferem os seus planos, os seus pecados. Jesus está dizendo aqui, vocês saquearam. Vocês estão aqui fazendo a casa do meu pai uma casa de oração, um negócio de vocês. Vocês não querem servir a Deus. Vocês querem ser trevas. Vocês querem servir a Mamon. As pessoas conseguem inverter todas as coisas. Olha como Deus é maravilhoso, como é paz. A igreja é para ser um lugar onde as pessoas são abençoadas, onde as pessoas vêm com problema e saem com paz, saem com o amor de Deus, têm as suas vidas transformadas. Mas o que as pessoas têm feito de púlpitos, o que as pessoas fizeram no templo, naquele tempo de Jesus? Como diz Jerusalém, Jerusalém, os vossos pais mataram os profetas, o sangue dos justos clamam. Vocês não querem se sujeitar ao plano de Deus, vocês querem fazer as coisas conforme o seu interesse. Olha só, um lugar para ser um lugar de amor, para ser um lugar de santidade, de paz, um lugar de morte, onde os próprios filhos eram queimados, em altares, não dentro do templo, mas em Jerusalém. Olha só. Aí as pessoas têm coragem de dizer assim, nossa, como a igreja é machista. Machista? Porque não tem mulher pregando, né? Meus irmãos, quando há uma relação entre os salvos, aquele povo eleito de Deus com Jesus, como é que é dito? A noiva, a mulher. Isso é uma coisa preciosa. E Satanás consegue perverter tudo o coração do homem. A cidade que era para ser de Deus, hoje está lá o islamismo, onde as mulheres não têm direito, são violentadas, onde sofrem os filhos, onde não aprende a adorar a Deus. Se o povo de Deus tivesse servido a Deus, seria separado aquele lugar. Então Deus permitiu, porque eles não queriam entrar debaixo da graça de Deus. Eles saquearam. Olha só, tomaram a cidade santa de Deus, e os planos dos homens não é devolver Jerusalém. Eles não querem. Porque pelo homem, eles não querem voltar desde o princípio, que é teocracia. Que não é democracia. Democracia o povo governa, teocracia é Deus que governa. Então aquele lugar de Abraão, aquele lugar de Melquisedeque, que mostrou a presença de Deus, aquela separação, a teocracia de Deus que nós encontramos no Éden, ela vai voltar, Deus vai voltar a governar este mundo, e vai voltar em Jerusalém. E aí você encontra, abre lá em Mateus no capítulo 21, o texto está em versículo 23, como nós lemos, mas no capítulo 21, abre lá a sua Bíblia, no capítulo 21, e versículo 12, olha só o que está acontecendo na cidade de Deus, olha só o que acontece com as igrejas de Deus.
E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam, compravam no templo, e derrubou as mesas e os cambistas, e as cadeiras dos que vendiam pombas. Olha só, será que tem alguma diferença desse tempo que eles estão fazendo com o templo, com Jerusalém, para os tempos de hoje? A ganância de ganhar dinheiro, a ganância com as coisas sagradas, com as coisas de Deus, o que foi dedicado a Deus. Hoje você encontra muitas coisas, o evangelho da prosperidade. E olha só o que Jesus faz, Jesus expulsa, derruba a mesa, olha só o que Jesus faz. Ah, se fosse no tempo de hoje, os politicamente corretos é dizer, ai, precisava de tudo isso que Jesus fez? É claro, porque você muitas vezes não dá valor nas coisas de Deus. O homem tem seus planos e se esquece das coisas de Deus. Jesus derrubou aquela mesa, irado, porque a casa de Deus é uma casa de oração. É uma casa que tem a presença de Deus, porque quando nós lemos lá em 2 Crônicas, onde está a palavra glória, muitos lugares vêm como a presença de Deus. Que Deus está presente para o homem, o servir, mas os homens têm servido a si mesmo. E aí Jesus vai contar uma parábola que nem precisa de explicação para o que nós estamos lendo, que é o versículo 34. Mas eu vou ler para você. No capítulo 21 de Mateus, aquelas pessoas que tinham seus próprios planos, que não queriam entrar debaixo da vontade de Deus, em que seus pais matavam os profetas, e agora mataria o Filho de Deus. Olha só o que Jesus disse. Versículo 33 do capítulo 21. E ouvindo ainda outra parábola, houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a num valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a outros lavradores, e asentou-se para longe. Olha só. E chegando o tempo dos seus frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Olha só o que eles fizeram com a vinha de Deus. Jesus está dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Olha só. Versículo 36. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último, enviou-lhe o seu filho, dizendo, terão respeito pelo meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, estes é o herdeiro, vinde e matemo-lo, e apoderamos da sua herança. E lançaram a mão dele, e arrastaram para fora da vinha, e o mataram. Pois quando vier o Senhor da vinha, que farão aqueles lavradores? Precisa de alguma explicação sobre isso? Precisa explicar essa parábola, que a vinha é Jerusalém? É o povo de Deus que está ali? Porque quando nós lemos essas referências, parece que é o ímpio. Parece que é o ímpio que está tomando conta. Não, é o povo de Deus. São os judeus. Olha só, precisa explicar que os empregados que foram mortos são os profetas e que eles ainda matariam o seu filho, que é herdeiro de todas as coisas conforme a palavra de Deus. Não precisa. Nós conhecemos. Então os planos humanos nunca têm Deus. No versículo 33 a 39, você pode ler essa parábola na sua casa. Entendimento simples por aquilo que Jesus faz. No versículo 40 a 43, você pode fazer a sua leitura aí, né? Lê na sua casa. Agora, preste atenção. Será que é só os judeus? Será que é só os judeus? Aquele povo eleito de Deus que tem saqueado as coisas de Deus? Ou como será que a igreja tem se comportado com a salvação que Deus deu para cada um de nós? Por isso começamos na semana passada. Questão central, você pertence ou não pertence, a luz ou trevas?
E o povo de Deus era para pertencer à luz. Mas essas pessoas que estavam matando Jesus estavam em trevas. E a igreja, geração eleita? O que as pessoas têm feito de púlpito? Um lugar muitas vezes de mentira, de enganação, de apropriação de pecado. Igreja se tornou baú da felicidade, porta da esperança do Silvio Santos, lembra? As pessoas não querem saber de servir a Deus, não. Quer saber de fazer os seus próprios planos. Aí quando você olha, lá em Apocalipse, convido você para abrir lá, abre a sua palavra lá. Quando Jesus voltar, como é que ele vai encontrar as igrejas aqui neste mundo? Porventura encontrará fé o Filho do Homem? Em Apocalipse você encontra 7 igrejas, essas 7 igrejas existiam. E aí você abre no capítulo 2, no capítulo 1, versículo 11 diz: e o que vês, escreve num livro, e envia-o às 7 igrejas, Efésios, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Aí quando você abre para ver o que tem, o que estão fazendo com Jerusalém e fizeram, o que estão fazendo com a igreja? Vou ler para você, primeira igreja, no capítulo 2, versículo 4 e 5. Porém, tenho uma coisa contra vocês. Vocês não me amam mais como me amavam no princípio. Vocês deixaram o primeiro amor. Lembro de quando vocês caíram. Arrependei-vos dos seus pecados e faça como princípio. Ó o alerta de Deus. Jerusalém, Jerusalém. Profeta Amós. Ó Israel, prepara-te para encontrar com teu Deus. Ó igreja, prepara a sua vida. Você está debaixo dos planos de Deus ou você tem vivido os seus próprios planos? Como nós dissemos, o próprio homem que construiu o templo, que deu a ordem, no final da sua vida se perdeu em idolatria. Esmirna, provada. Terceira, versículo 14. Olha aí, rapidamente. É um alerta de Deus para nós. Mas tem uma coisa contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem ensinamentos de Balaão, que mostrou a Balaque, como fazem com o povo de Israel. Vocês sabem que eu estava prestando atenção nesse versículo? E a gente sempre diz assim: vocês que são servos de Deus, não se ajuntam com as filhas dos homens. É isso que ele está falando aqui. Só que eu acho que tem hora que a gente tem que inverter, a gente tem que falar para os filhos dos homens, para aquelas pessoas que não servem a Deus. Você que não serve a Deus, não se ajunta com um filho de uma pessoa que serve a Deus, com um jovem que serve a Deus. Porque se ele não ama nem Deus, como é que ele vai amar você, de não seguir nos caminhos de Deus? Porque a gente fala para os nossos, mas não escuta. Então é melhor falar para o dos outros, porque quem sabe o do mundo não ouve mais, não entra no coração. As coisas estão tão feias que nem live mais os crentes assistem. Vai perguntar alguma coisa, você dá uma pincelada, a pessoa nem sabe. Abre o Facebook e sai, celular, dedinho lá. A pessoa não lê a Bíblia, não lê a palavra de Deus, por isso que são enganados. Nós convidamos você com todas as referências a ler a palavra de Deus na semana. Pérgamo, louvam com sua boca, mas com seus lábios, mas o coração está o quê? Está longe. Está lá se misturando com o mundo. Tiatira, capítulo 2, versículo 20. Porém tenho contra vós uma coisa, é que toleram Jezabel, aquela mulher que diz que é profetisa. Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinam a cometer imoralidade e a comerem alimentos que foram oferecidos para a idolatria. É prostituição, é idolatria. Meus irmãos, não está falando para descrentes, está falando para a igreja.
Sardes, capítulo 3, versículo 1. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei que você está fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Filadélfia, provado. Laodiceia, atenção, versículo 15. Não marquei aqui na minha Bíblia, é difícil achar, achei. E eu sei que vocês têm feito. Sei que não são nem frios e nem mornos. Falando da Laodiceia. Olha, vai concluir falando, vocês são cegos, vocês estão nus, vocês são miseráveis, vocês são desgraçados, porque vocês falam que são ricos, e tem, mas não tem. Não tem espiritualidade. Jerusalém não tinha espiritualidade, não tinha devoção a Deus. Quais são os planos para Deus, para Jerusalém? São eternos. Versículo 34 de Lucas capítulo 13. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junta os pintainhos. O prazer de Deus é ver o povo reunido, servindo Ele, em paz. Em Mateus no capítulo 21 nós vimos a vinha. Isaías escreve no capítulo 5, lá no versículo 4, olha, eu plantei uma vinha, Deus disse, mas deu uvas bravas. Isaías no capítulo 53, versículo 1, o plano de Deus é a eternidade, é a Jerusalém celestial, é os céus. Diz, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem que está dando crédito à palavra de Deus? E aqueles que ainda se manifestaram, o que os judeus fizeram? Mataram. O que você tem feito? Tem matado a palavra de Deus dentro do seu coração? Não tem dado crédito? Capítulo 52, versículo 1 diz, desperta, acorda, ó povo meu. Aqui que está anotado. Nem live. Nem live. Os filhos crescem, aí não sabe porque os filhos não querem ir para a igreja. Não sabem porque os filhos não querem servir a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 24. Você ensinou Deus ou você ensinou a mamão para eles? Tem que acontecer um apocalipse. É isso que tem que acontecer. Para os judeus voltarem para a graça de Deus. E é isso que vai acontecer. Às vezes tem que acontecer, desculpa a palavra, mas já usamos porque lemos aqui, uma desgraça na vida do crente. Para ele poder voltar para Deus. Porque ele se esquece de Deus. Como dissemos, o homem que construiu o templo se apartou de Deus. Aonde está o coração do meu povo? Aonde estão os planos de Deus para a nossa vida? Jesus está dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. O que vocês têm feito? E quais são as consequências? É que se você não for para a casa de Deus ensinar isso para os seus filhos, eles vão se perder, os seus netos. Geração não vai ser abençoada. Pega quantos salmos fala sobre isso? De geração em geração. Mas você não quer ir para Jerusalém. Você não quer ir para Jerusalém, para a nova Jerusalém. Você não quer estar lá em Jerusalém no milênio com Cristo, com toda a eternidade com Deus. Eles não quiseram. Eles preferiram saquear a Jerusalém de Deus. Versículo 35, eis que a vossa casa, do capítulo 3 de Lucas, vos ficará desabitada. A gente separou um texto para falar sobre Abacuque, o capítulo 3, versículo 17, tem um monte de música, né? Nós vamos falar. Porque o profeta se alegra, mas ele se alegra dizendo mesmo que não tiver nada. E se você não tiver nada na sua vida, você vai se alegrar no Senhor? Porque ele se alegra quando tudo foi destruído. A Babilônia subiu a primeira vez da destruição de Jerusalém, depois que ela se torna capital do povo de Deus com Davi, em 587, arrasa e destrói tudo.
Depois, quando Jesus faz a referência aqui, tanto em Mateus no capítulo 23, como em Lucas no versículo 13, aquela geração viu a destruição ainda de Jerusalém, pelo comandante Tito, 70 depois de Cristo, 40 e poucos anos depois. E ainda houve uma outra, em 133, pelo imperador Adriano. Ficou deserta a cidade de Deus. Mas Deus diz, no capítulo 7 de 2 Crônicas, se o meu povo se humilhar, se o meu povo vier a mim, veio os profetas e veio o Filho de Deus. E o que eles fizeram? Jerusalém é um lugar muito grande. Tiraram Jesus da cidade e o crucificaram no Gólgota. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Essas pessoas que Jesus está falando, elas não foram e elas não serão participantes da Nova Jerusalém. E Jesus está falando para pessoas que conheciam a palavra de Deus, que tinha por pai Abraão. Não eram pessoas que não conheciam a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e eis que a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Você prestou atenção na nossa segunda música, O Rei Está Voltando? E vi novos céus e nova terra, porém já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém. Olha só que cidade. Não por causa do seu povo, mas por causa de Deus. Porque Deus, Ele é fiel. Se você ainda não se encontrou com Deus, como Nicodemos, como nós pregamos esse dia, o encontro pessoal com Jesus, você precisa participar da luz, para ser sal e luz deste mundo, para que a sua salvação não fique encoberta a sua luz, mas venha ao conhecimento, que a glória de Deus seja revelada. Jerusalém, Jerusalém, ela não vai mais apedrejar os profetas, porque Deus vai reinar. Você quer reinar com Deus? Entrega a sua vida para Jesus. Porque se você não receber Cristo, você também vai o apedrejar, vai o crucificar no seu coração e vai ser separado de Deus. Porque o plano de Deus, a salvação de Deus existe desde Gênesis. Deus quer você no céu, quer você na nova Jerusalém. Como queria ver os judeus também lá. Mas veio para os seus e os seus não o receberam. João capítulo 1. Mas todos que receberam foram feitos filhos de adoção. Nós somos filhos de Deus. Eu e a minha família, nós queremos participar da nova Jerusalém. Se nessa vida eu não for para Jerusalém, que eu gostaria um dia de conhecer, eu vou. Porque eu vou reinar com Cristo. Eu posso morrer, meu corpo pode ser sepultado, mas um dia eu vou ressuscitar e vou para Jerusalém. Pense bem. Olha só o que Deus tem para você. Os planos de Deus. Estamos falando já há algum tempo sobre os ensinamentos de Jesus. Sobre Nicodemos. Toma uma decisão na sua vida. Vem para a luz, que está no capítulo 1, versículo 3. Que é o primeiro versículo, porque o versículo 1 e 2 só dá condição. O versículo 1 e 2 só fala que sem Deus tudo é vazio, sem forma tudo é trevas. A primeira coisa que nós conhecemos de Deus é que Deus é luz. Deus disse, haja luz e houve luz, e fez separação da luz e das trevas. Não esteja em trevas. Amém?
Amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a tua face lhe quer. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a tua face lhe quer. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Ver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Uma excelente noite abençoada a todos. Que Deus abençoe. Estamos dispensados. Amém.